A gente vai falar agora de um assunto que normalmente pega todo mundo. Eu acho que todo mundo em alguma fase da vida teve problema de caspa, ou então teve alguém em casa com problema de caspa, ou algum problema no couro cabeludo que irritava e até às vezes prejudica a autoestima, né? Então, hoje nós convidamos uma especialista no assunto, a doutora Olívia Menezes, que está aqui ao meu lado, né? Eu estou brincando com ela ainda agora que nós estamos em 3 aqui, né? Parabéns inicialmente. Eu não posso deixar de falar que a gente que é mãe, né, sabe? Tá grávida, é o primeiro, doutora? Bom dia. É o primeiro, bom dia. É o João. João, eu também tenho o João, você também vai ser mãe de João. Vou ser mãe de João. Certamente também, assim como o meu, que eu aproveito para mandar um abraço para o João Marcos, um beijo, vai ser um menino abençoado. Amém, amém, se Deus quiser. Bom, e eu estava falando até mesmo, tocando no assunto dos filhos, né? A gente falando nessa questão que é de como cuidar, né? Falando mais tecnicamente de lesões e descamações no couro cabeludo. Inicialmente, eu queria que a gente falasse da popular caspa, né? Ela é o início de tudo, ela é para a gente perceber que está acontecendo alguma coisa errada no nosso couro cabeludo e tem assim uma idade que ela começa a surgir mesmo, como a gente observa? A caspa, como é popularmente chamada, ela é uma manifestação clínica de alguma doença que está acontecendo ali no couro cabeludo. Sim. Existem várias doenças que podem ter como manifestação a caspa, mas dentre uma das mais comuns é a dermatite seborreica. Certo, então a caspa já é uma consequência, uma resposta, um indício, né? Um sinal. Exatamente, Isso. é um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Na verdade, é um sinal de inflamação do couro cabeludo. Muitas vezes ela vem junto com a vermelhidão do couro cabeludo, sim, que às vezes o paciente não consegue perceber, mas quando vai para a consulta a gente olha, além da descamação tem a caspa, além da caspa tem a vermelhidão. E também muitas vezes o paciente tem sintomas, ele reclama também, doutora, coça muito, às vezes o paciente coça tanto que chega a ferir o couro cabeludo. Então, isso é popularmente conhecido como a seborreia, que é a dermatite seborreica. Que ela pode acontecer ali nos primeiros 6 meses de vida, por conta da parte hormonal, o hormônio da mãe que passa para o bebê. Então, a gente pode ter aquela crostazinha no couro cabeludo do recém-nascido. Depois de 6 meses, melhora, é para começar a sumir essa caspa. E aí, geralmente, volta ali no começo da adolescência. E aí fica a adolescência e toda a idade adulta. E aí, geralmente, quando você chega já na fase da 50, 55, 60 anos de idade, essa caspa ela já começa a dar uma melhorada. Então, realmente, o pico é ali adolescência e idade adulta. Certo. E aí, identificado, porque não precisa nem falar de sinais, né? Porque a gente já identifica, como a senhora mesmo, posso chamar de você? Você é tão jovem. Claro. Como você mesmo estava dizendo, a coceira, a vermelhidão, a caspa, já são sintomas, são sinais. E aí, independente da idade, notou que está com problema no couro cabeludo e todo mundo tem mania de coçar, né? E não é legal esse contato da mão, da unha com a ferida, né? A ferida não, o couro cabeludo que às vezes fere. Então, também é uma prevenção, gente, não coçar, né? Sim, com certeza. Muitas vezes a mão, a unha tem ali sujidades, então a gente está levando essas sujidades para o couro cabeludo. E aí você coçando, você pode acabar lesionando e levando essas sujidades, algumas vezes até conseguindo originar infecções no couro cabeludo. Pior ainda, né? Além do problema no couro cabeludo, você ainda vai ter mais um problema de inflamação, infecção, né? Você consegue gerar infecção. Doutora, e quais são? Porque a primeira coisa que, antes de chegar a esse ponto de ferida, ou mesmo às vezes de inchaço ou uma outra lesão, a primeira coisa que as pessoas que começam a ter problema no couro cabeludo pensam, vou usar um shampoo tal, vou usar um produto natural tal, e o melhor mesmo a gente sabe que, além da prevenção, que a senhora pode falar sobre a prevenção também, é procurar um especialista, né? Tem como prevenir, primeiramente perguntando? A dermatite seborreica, ela é uma doença inflamatória e crônica. A gente não consegue prevenir o paciente tenha. Muitas vezes até tem um componente genético ali, né? Você vai dizer, eu tenho, meu pai tinha, meu filho está começando a ter nessa idade. Então, assim, a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue melhorar o quadro clínico com um tratamento precoce, né? O primeiro passo seria procurar o especialista para a gente ver exatamente qual o diagnóstico, porque a dermatite seborreica é a mais comum, mas existem outras doenças
que são consideradas, quando a gente fala, alopécias cicatriciais, que também podem dar descamação. E nesse caso são doenças mais graves, que podem, inclusive, levar à perda de cabelo definitiva. É mesmo, né? Não é aquela caspa difusa, como nós vemos na dermatite seborreica, são descamação mais ao redor do próprio pelo, e tem outros sinais e sintomas, mas o especialista tem que fazer essa diferenciação de um quadro mais comum para um quadro mais grave, né? Mas na imensa maioria das vezes vai ser uma dermatite seborreica que a gente consegue tratar. Hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande de tratamento, que vai desde shampoos, produtos tópicos, loções, géis e até tratamento oral em casos mais graves. Então, assim, a gente não tem cura, a gente não consegue curar o paciente com dermatite seborreica, mas hoje em dia a gente consegue controlar. O paciente consegue ficar sem aquela caspa quando a gente consegue fazer o tratamento direitinho. Tratamento de crise e tratamento de manutenção, porque esse é o comportamento da doença. A história natural da doença é essa, momentos de crise, doutora, estou com muita caspa, não estou conseguindo dormir, está coçando muito, e tem aquele período, você faz aquele tratamento de crise, em que a gente usa mais produtos ali para tratar, e aí o paciente entra numa fase de remissão, em que a gente tem que fazer um tratamento de manutenção, para que ele tenha menos crises. Bom, doutora Olívia, também sempre tem os tratamentos chamados alternativos, ou naturais, né? A nossa população confia muito nas plantas e em outros tratamentos também, de homeopatia. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Porque a gente aqui no programa mesmo, a Vanusa já abordou, e a gente em outros programas aqui, que até para você usar as plantas, usar os produtos naturais, você tem que ter orientação e cuidado, porque a gente sabe, né, doutora, tudo em exagero ou não sabendo usar pode até causar um mal. No caso das dermatites seborreicas, quais são os cuidados e quais são as plantas ou os medicamentos naturais que as pessoas costumam mais usar ou comentar com a senhora no consultório? Na verdade, assim, em relação aos cuidados, eu falo muito em relação à lavagem, né? Assim, o primeiro cuidado, geralmente a primeira orientação que eu dou no meu consultório. Geralmente o paciente que tem a dermatite seborreica, que tem a caspa, é preciso que se lave o cabelo com uma frequência maior. Qual, por exemplo? Assim, a frequência, não existe uma frequência fixa para todo indivíduo. Sim. A frequência depende, claro, da oleosidade, principalmente, o principal fator, a oleosidade do couro cabeludo de cada paciente. Então, um paciente que tem um couro cabeludo, meu couro cabeludo é muito oleoso, além da oleosidade, eu tenho muita descamação, eu tenho muita coceira. Então, geralmente, aquele paciente vai precisar de uma lavagem mais frequente, muitas vezes diária ou, às vezes, em dias alternados. Por quê? Porque ele tem que tirar aquele excesso de oleosidade, ele precisa tirar aquela descamação e, muitas vezes, nós vamos precisar também utilizar shampoos que têm detergentes mais fortes. Quer dizer o quê? São shampoos que vão tirar mais essa oleosidade, esse sebo e essa descamação. Enquanto que pessoas que têm um couro cabeludo mais ressecado, a gente vai precisar de uma lavagem com uma frequência menor. Sim. Porque senão você está tirando essa oleosidade que já é pouca. Isso não é o caso da dermatite seborreica. Na dermatite seborreica, geralmente peço, vamos lavar mais, vamos lavar todo dia, ou vamos lavar em dias alternados. Intercalado, né? Intercalados. Algumas vezes a gente usa shampoos anticaspas que vão ter esses produtos que muitas vezes são produtos antifúngicos, são produtos para tirar a descamação do couro cabeludo, né? E além de todo esse cuidado, tem aquele cuidado também de evitar excesso de produto, porque o resto de produto ele também vai piorar o quadro clínico. Sim. Então, você quer passar produtos no couro cabeludo? Pode passar, mas você tenta passar do comprimento à ponta. Sempre. E até os profissionais, desculpa interrompê-la, que cuidam do cabelo, os cabeleireiros, enfim, eles sempre recomendam, né? Não passar na raiz, não passar no couro cabeludo. Né? Exatamente. A maioria dos produtos é recomendável daqui para baixo. Exatamente. Em couro cabeludo a gente precisa o quê? A gente precisa lavar para tirar a sujidade e quando tem doença o tratamento tem que ser aplicado direto em couro cabeludo. Os outros produtos, geralmente, eles são para quê? Para tratar a haste, tratar fio. Então, vai de comprimento à ponta. Até porque a gente tem que pensar que quando a gente coloca muito próximo do couro cabeludo, nem sempre na lavagem a gente consegue tirar todo esse excesso. É verdade. Então, aí no dia a dia a gente fica com
uma descamação, a gente fica com suor, a gente fica com sujidades do dia a dia. Já pensou o acúmulo disso tudo no couro cabeludo? E além disso, se você colocar o produto, você ainda fica com o resto de produto que às vezes você não consegue tirar totalmente. Doutora, em relação aos produtos naturais, as alternativas, os cuidados que as pessoas devem ter ao usar, porque muitas vezes, às vezes, só uma dica, vou dar um exemplo, né? Babosa é bom para o couro cabeludo e é bom também, não sei se é isso, gente, estou só sugerindo aqui, também para caspa, esfrega no couro cabeludo, corta a planta no meio, faz assim. Eu conheço uma planta que é boa para você passar no couro cabeludo. Ou, esse acho que já é mais usado e todo mundo já confia mais, o tratamento homeopático é outra coisa, né? Mas assim, quando eu falei de cuidados com a senhora, foi exatamente disso. Qual a dica que você pode dar, prefiro chamar de você de novo, você pode dar para a nossa audiência, dos cuidados que a gente deve ter com essas alternativas que às vezes as pessoas passam de um para outro, né, sem ter um conhecimento, vamos dizer assim, científico ou mais profundo sobre aquela planta, porque nós sabemos que nós somos um país onde as plantas dão em abundância e são recomendadas em alguns casos, para alguns casos também. Exatamente. A babosa em si, eu vejo ela mais... Eu não estou dando... Eu só citei a babosa, assim, como um exemplo, mas eu nem sei se tem nada a ver com o cabelo. Não, assim, eu estou falando de geral, sabe, doutora? Para que as pessoas tenham cuidado e não estar usando qualquer planta sem ter uma orientação. Isso? A babosa em si, eu vejo ela com aplicação mais para cuidados com a haste, realmente. Quando você coloca ela no couro cabeludo, eu acho que pode realmente aumentar a oleosidade. Mas eu vou ratificar com a senhora. Não estou falando não queria nem falar da babosa, nem de outra planta, porque as pessoas podem pensar assim, mas não serve para o cabelo. Eu digo assim, para que a senhora dê um alerta. Para a senhora dar um alerta para que as pessoas tenham cuidado ao usar qualquer tipo de planta. Tem uma planta, por exemplo, que é a aroeira, que as pessoas chegam demais em consultório usando a aroeira. Então passa no corpo, passa em couro cabeludo. E a aroeira, ela é muito irritativa. Então, muitas vezes o paciente, eu estava com alergia no corpo, tinha uma irritação, eu peguei a aroeira e fiz ali um banho de imersão com a aroeira ou sabonete da aroeira e passei em couro cabeludo e muitas vezes piora a irritação, piora a dermatite de contato. Então, é exatamente esse alerta que você está dando. Por exemplo, óleo de coco, as pessoas dizem, serve para tudo óleo de coco. Para tudo, entre aspas, né? Exatamente. A gente tem que ter o cuidado, porque apesar de ser natural, algumas vezes, quando você não sabe exatamente a propriedade daquilo, ele pode irritar. Que no caso, a aroeira, ela faz isso. E a gente vê isso muito em consultório. Então, mesmo que a planta tenha algum efeito curativo ou preventivo, é bom que sempre a gente consulte vocês, especialistas, ou a pessoa, né, que é especialista naquela área. Com certeza. Porque nem sempre, por ser planta, por ser natural, vai ser a melhor medida para aquele problema que você está tendo. Doutora Olívia, e também em relação aos cremes e aos shampoos, a gente também deve ter muito cuidado, né? Porque nem todo creme e shampoo que vem dizendo que é bom para caspa ou para um outro problema no couro cabeludo, ele pode, no meu caso, ou no caso da pessoa B ou C, tratar. Cada caso é um caso, né? Sim, com certeza. Porque, assim, mesmo no caso da dermatite seborreica, então a gente tem alguns casos que é uma dermatite seborreica leve, em que se eu usar um produto que tem um poder de detergência maior, ou seja, detergente mais forte, é muita coisa para aquela dermatite seborreica leve. Então, vai tratar, mas vai ressecar muito a sua haste. E a gente tem outros shampoos que já são mais fortes, que já são os necessários para uma dermatite seborreica mais grave. A gente já tem dermatite seborreica que tem a crosta, né? Que realmente fala, doutora, tem aquela caspazinha que eu fico tentando arrancar. Então, ali a gente precisa de produtos, por exemplo, que tem shampoos hoje em dia no mercado que tem partículas pequenas que ajudam a esfoliar aquela crosta, que vai ajudar a tirar sem você estar necessariamente arrancando e ferindo seu couro cabeludo. Então, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande, inclusive de shampoos próprios para dermatite seborreica, mas que cada um se adequa ao quadro clínico de um paciente naquele momento. Outra coisa que a senhora me lembrou bem aqui, nós, principalmente quem está sempre cuidando do cabelo, no salão, a gente usa muita química. Sim. Há bem pouco tempo atrás, antes da gente estar com
a representatividade, a autoestima lá em cima do nosso cabelo, por exemplo, nós pretas, nós alisávamos muito o cabelo. E ainda usamos algumas químicas também, mas usávamos muito para alisar. E eu lembro, na minha adolescência, que eu tinha no couro cabeludo esse tipo de irritação na pele, no couro cabeludo coçava, tinha essas feridas. E muita gente ainda usa alisamento e outros tipos de química. Essas erupções, essas feridas, também nós devemos ter muito cuidado com os produtos, né, que são utilizados nos salões, com as químicas, que hoje, ainda bem, os profissionais, os especialistas também têm muito cuidado. Mas também eu queria que a senhora comentasse em relação a esses produtos. Eles também podem causar as dermatites seborreicas? Sim, podem, com certeza. Às vezes eu recebo no meu consultório pacientes que chegam e falam: Olivia, eu fiz uma química, um alisamento semana passada e aí alguns dias depois começou a coçar muito, começou a arder e começou uma descamação, está descamando muito. Então a gente chama a atenção. A química, ela não é para irritar esse ponto couro cabeludo. Então, se você fez uma química e poucos dias depois você está com irritação, você está com vermelhidão, você está com descamação, aquilo que eu falei no comecinho, tudo isso são sinais de quê? De inflamação. E às vezes arde na hora que a pessoa está passando o produto. Exatamente. Já é um sinal ali, né? É um sinal, exatamente. É para parar ali mesmo. Então, sempre eu falo, se você está fazendo uma química e essa química está deixando, depois, ou no momento, ou alguns dias depois, vermelhidão, descamação, ardência, coceira, tem alguma coisa errada. Não é para uma química fazer isso no couro cabeludo. Então, acende a luzinha de alerta, opa, vamos ver o que está sendo usado, isso não está certo. Não é para a química fazer isso. Inclusive, a gente tem que chamar a atenção que a química, o alisamento, algumas vezes podem levar, inclusive, a queimadura de couro cabeludo. Olha aí, mais grave ainda, Mais grave ainda, né? Em casos mais extremos, pode levar a queimadura de couro cabeludo. E aí os sintomas vão ser isso, vai ser exatamente, tá coçando muito, Olivia, tá ardendo muito, e quando você vai ver, realmente queimou o couro cabeludo. Bom, doutora, aproveitando aqui, ainda tem um minutinho, né? Eu sempre gosto de perguntar para ela, porque ela fica no meu pé, né? Bom, então assim, aproveitando que a senhora é dermatologista, está aqui fazendo essa explanação para a gente específica sobre as lesões, mas eu gostaria de, nesse final, que você colocasse essas considerações finais de todos os cuidados que a gente deve ter, né? E como é importante procurar um profissional como você para tomar esses esclarecimentos. E se tem algum outro tipo de lesão ou de doença relacionada ao couro cabeludo que você pudesse nos falar aqui agora. Assim, eu acho que o principal recado é porque acho que a importância de você procurar o profissional é porque as pessoas muitas vezes encaram a queda de cabelo como se fosse uma coisa só. Então, muitas vezes o paciente, às vezes até no Instagram, deixa uma mensagem para mim: doutora, meu cabelo está caindo, o que é que eu posso tomar? Queda de cabelo, gente, existem assim várias causas e a gente tem dois grandes grupos que são as alopécias não cicatriciais, quer dizer o quê? O cabelo está caindo por um determinado motivo, mas aquele cabelo vai ser reposto. Agora, a nossa grande preocupação são as alopécias, primeiro são as não cicatriciais, não deixa cicatriz, quer dizer, o folículo ali, a raiz do cabelo, ela está saudável, vai nascer um novo fio. Mas existe o grupo das alopécias cicatriciais, quer dizer o quê? O cabelo vai cair, aquela raiz vai ser destruída e não vai nascer fio novamente no local. Então, essa é a grande preocupação. Porque você, quando está tendo queda de cabelo, você não sabe dizer se a sua raiz está sendo destruída ou não. Então, muitas vezes, se você não procura, se você fica tentando tratar sozinho em casa, você pode chegar no consultório já com a perda que é irreversível. Nossa. E aí nesses casos a gente não consegue fazer mais nada, o máximo que a gente consegue é o quê? É evitar a progressão, que você não perca mais. Então essa é a nossa grande preocupação. Então assim, queda de cabelo, nem toda queda de cabelo é igual. Acho que tem que ter muito cuidado quando você quer tratar uma queda de cabelo com o produto que o vizinho está usando, que o primo está usando, que o parente está usando. Indicação de boca, né? Porque alguém falou que é bom. Exatamente, porque a pessoa pode estar caindo o cabelo por um motivo e o seu pode ser totalmente diferente, que você possa não recuperar. Então, essa é a grande preocupação de nós, dermatologistas, principalmente os que atuam mais nesse nicho de doenças de cabelo e couro cabeludo, é por conta desse grupo aqui, que quando o paciente chega para a gente,
que eu tenho que olhar para o paciente e dizer, olha, isso aqui você perdeu e não nasce mais, é muito triste. E principalmente sabendo que se tivesse procurado no início, a gente poderia ter evitado esse tipo de problema. Pronto, ótima dica então. Desde já, muito obrigada. O tempo é curto, eu costumo dizer aqui, para tanto que esses profissionais que vêm aqui no Bom Dia, gabaritados como você, têm para explanar para a gente, para colocar para a gente. Já tem nome o bebê? João. É mesmo, eu falei João. Que era o mesmo. O meu é João Marcos, o seu vai ser só João, né? Muito, é lindo. Olha, saúde, obrigada. Muita bênção para você, um bom parto se a gente não se vê até lá. E muito obrigada, doutora, pelas explanações e por tirar nossas dúvidas aqui para nossa audiência, tá bom? Obrigada.